Passion, inspiration, people, Robert Stocks. Hoje eu converso com uma mulher que é de uma gentileza, uma beleza, uma delicadeza. Eu disse para ela ontem, né, que para mim ela é uma enciclopédia ambulante, porque ela é de um conhecimento e é muito gostoso bater papo com pessoas, né, que estão abertas a ensinar, a trocar informações. Hoje eu estou de frente com essa pessoa muito admirável. É um prazer tê-la aqui de frente com a gente. Atriz, produtora, diretora, escritora, bailarina. Essa mulher maravilhosa, Rita Malô. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Robert, obrigada. Um prazer estar de frente contigo, né? E vamos aprender, gente, mais, vamos conhecer, vamos invadir um pouco na intimidade dessa atriz maravilhosa, essa produtora, empresária. Vamos começar, gente, com ela contando quem é Rita Malô. Quem é Rita Malô? Bem, eu sou atriz, né, e produtora cultural, eu moro em São Paulo. Estamos todos na pandemia, né, um pouco ilhados, mas eu continuo com bastante atividade, né? Eu tentei durante toda a pandemia me ocupar ao máximo para não cair no vácuo, né, como muitas pessoas estão, né? E eu sou atriz desde muito tempo. Deixa eu ver. Estou vendo aqui que a gente vai começar a ler, já começa a ficar atrapalhado. Bom, vamos, antes de você começar, né, entrar no na sua carreira, quando eu pergunto assim, né, quem é a Rita Malô, vamos ali, gente, então vamos fazer uma viagem com ela, né? Quais foram as suas influências lá atrás, quando mais jovem, para que você se tornasse a atriz empresária que você é hoje? Então, eu desde pequenininha, assim, eu tenho meio que uma queda, né, para as artes. Quando eu era muito pequenininha, 2, 3 aninhos, eu já cantava em casa com fio da extensão, com músicas de Roberto Carlos. Meus pais incentivavam muito, a gente fazia showzinho no final de ano, assim, e cantava. Eu tenho mais 2 irmãos. E eu também, aos 5 anos, eu já estava no palco, e isso foi uma coisa muito marcante, porque com 5 anos eu estudei num colégio muito bacana, o Pio XII. E todo final de ano, né, eles faziam uma apresentação enorme com todas as classes, todas as crianças. E eu tinha 5 anos, eu estava no jardim da infância ainda, né? E eu fazia uma violetinha. E nós fizemos esse espetáculo no Pauleiró. E eu me lembro muito bem, porque no final terminava a música e tal, e a gente abaixava assim, sentadinha, né? E blackout. Quando eu levantei o rosto, que eu vi, e que eu olhei para trás, eu vi aquela cortina imensa, vermelha de veludo ainda, né? E eu estava para fora do palco, para fora da cortina, sozinha. Com 5 anos, e foi muito engraçado, porque eu fiquei muito assustada, mas a plateia, que estava lotada, obviamente, aplaudiu muito e tudo mais, e eu levantei correndo, tentando achar esse buraco da cortina para voltar para dentro, e isso foi uma coisa que, não sei, acho que nesse momento eu senti alguma energia muito, muito forte, né? Eu era novinha ainda, mas foi uma coisa que eu não me esqueço, eu tenho nitidamente a visão da hora, da minha roupa, do que aconteceu. Então, eu acho que essas pequenas coisas vão marcando a gente, né? Eu não tenho nenhum artista na família. Mais tarde, eu comecei a fazer balé, a dançar. E uma pessoa que me influenciou muito, muito, muito foi com 17 anos. Eu assisti uma aula de jazz da Marilene Silva, que era uma discípula do Lenny Dale, né? E eu fiquei extremamente encantada com aquele estilo dela, com a força dela. Eu acabei entrando para esse grupo de dança com 17 anos. Eu entrei no grupo da Marilene Silva. Nós éramos um grupo de 6 mulheres.
E aí começou a minha carreira. Aí com ela eu comecei, porque logo ela pegou um infantil do a Mônica Cebolinha do mundo, no Mundo de Romeu e Julieta, que foi lá no Tuca, foi o primeiro grande musical, né, do Maurício de Souza, e ela foi convidada para fazer a coreografia. Então, a gente era do grupo dela, a gente praticamente já entrou para fazer esse espetáculo. E daí eu não parei mais, né? Não parei mais. Mas eu comecei minha carreira dançando como bailarina e depois fui migrando, né, para o teatro falado. Na realidade, poucas vezes eu fiz um espetáculo assim de dança, somente de dança, porque logo eu ingressei em publicidade muito cedo, com 18, 19 anos eu já estava fazendo bastante comercial. Aí eu já comecei espontaneamente a atuar, né? E também a participar de musicais, de shows, de grandes musicais e music hall lá fora. Eu trabalhei fora do país. E então eu nunca assim dançar, só dancei. Não, eu já entrei para o teatro, né? Com 18 anos eu já comecei a fazer teatro e dali foi. Então essas foram as minhas maiores influências. Marilene Silva foi muito importante na minha vida. Muito bom. Agora, com isso, né? Com esse pezinho no teatro, no balé, você acabou viajando muito, né? Com muitas peças, dançando em palcos internacionais. Como foi essa experiência para você? Né? Porque tem muitas jovens que sonham com isso e ficam naquela dúvida, E não sabem o caminho, não sabem o né? caminho, né? Como foi isso para você? Então, eu tinha acabado de me casar. Eu me casei muitas vezes, né? Eu gosto de. Eu sou mais assim uma pessoa que eu gosto de andar em dupla, não gosto muito de turma. E eu me casei muitas vezes. E com 18 para 19 anos eu já estava no meu segundo casamento. E foi uma paixão assim alucinante. E ele tinha uma ideia fixa. Todo dia ele pegava o jornal, Anselmo Lopes, ele já faleceu, mas foi um cara incrível, amado por todos, um cara genial. Ele fez Hair, era um grande ator e bailarino também. E todos os dias ele pegava o jornal e falava assim: nós vamos sair do país, nós vamos sair do país. Eu nunca tinha pensado sobre esse assunto. E ele tinha essa ideia fixa, né? Um dia, no domingo de manhã, ele lendo o jornal, ele viu uma audição, um teste. Ele falou: vamos fazer esse teste que nós vamos sair do país. Eu falei: tudo bem, vamos embora, né? E fizemos realmente esse teste para um music hall que era uma espécie de um circo gigante, né? Mas com atrações internacionais, não era aquele um circo padrão, era meio um circo show, assim, né? E nós fizemos essa audição para o London Ballet, eles tinham um corpo de baile de 40 pessoas, porque a gente fez esse espetáculo em lugares enormes, Maracanãzinho, Mineirinho, a gente fazia Luna Park em Buenos Aires, era um negócio assim que você dançava. Eu lembro que no começo eu tinha uma dor na panturrilha, porque a gente dançava de salto, né? E você, no Maracanãzinho, para você chegar na boca de cena, você anda uns 50 metros, eu acho, pelo menos. Então foi uma experiência incrível, porque eu comecei já muito nova, já saindo do país e já participando desses elencos, né, internacionais, porque tinha gente do mundo inteiro. Os trapezistas tchecos, o cara boliviano, a outra... E era o London Ballet, um corpo de baile de Londres, né, inglês. Uhum. E nós entramos, e aí foi como eu saí do país a primeira vez, né? E fomos para a Argentina. Logo fomos para a Argentina, eu com 19 anos estava lá, assim, há 3 meses casada. Eu me lembro que foi muito engraçado, porque eu olhei pela janela, assim, do quarto, a gente ficou em frente ao Luna Park. Uhum. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Com 19 anos, com um homem que eu tinha me casado há 3 meses, casado assim, né? Eu nunca casei no papel, mas a gente estava junto há 3 meses, mas ele era uma pessoa maravilhosa. E eu olhei pelaquela janelinha e vi o estádio, o Luna Park, e falei: gente, como eu sou louca, né? Assim, que loucura, né? Que aventura. E daí foi.
com ele, aí esse espetáculo ele ia rodar a América do Sul até o México, nós íamos ao México e de lá o nosso sonho, né, pular para os Estados Unidos e tal, desbravar o mundo, né? Com 19 anos você quer tudo, né? E só que o dono desse espetáculo, ele era argentino. E quando chegou na Argentina, em Buenos Aires, o espetáculo começou a fazer muito sucesso. E como ele era argentino, a opção dele foi começar a rodar o interior da Argentina, né? Então fizemos Buenos Aires, depois eu fiz 3 meses em Mar del Plata, e aí ele começou a querer rodar com aquele espetáculo, Córdoba, Santa Fé, não sei o que lá. Aí eu falei, pelo amor de Deus, gente, que eu não saí do Brasil para rodar o interior da Argentina, né? Eu quero mais, né? Minhas ambições eram maiores. E aí, então, nós prestamos audição para vários espetáculos. Nessa época o Chorus Line estava em cartaz, já estava com o elenco formado, mas nós estivemos lá porque naquela época não tinha tudo isso, né? Celular e não sei o que e tal. Então a gente conhecia todo mundo e a gente ia nos lugares para encontrar as pessoas. Então nós fomos ao ensaio do Chorus Line, até o Manuel Pote dos Santos, que é um grande amigo meu, ele fez Chorus Line na Argentina nessa época, o elenco já estava formatado, mas era uma época com um movimento muito grande artístico, impressionante em Buenos Aires. Eram milhares de teatros, milhares de musicais, milhares de shows, e logo em seguida, assim, surgiu a oportunidade de eu fazer uma audição para trabalhar com a Nélida Lobato, que foi uma grande vedete argentina. Na realidade, ela era uma bailarina clássica, né, do Colón, e que se transformou num ícone, né, numa vedete. Não há um argentino que não saiba quem foi Nélida Lobato, né? E eu prestei audição e entrei. E o Anselmo entrou em outra coisa. A gente ficava assim, a gente ia catando as audições. Era uma época que tinha muito teste, pagava-se todo mundo muito bem, né? Então, assim, eu digo que agora, por exemplo, quase que não há, né, mais audições, né? Então, assim, e aí eu fiquei morando e trabalhando. Nós ficamos 1 ano ali em Buenos Aires, trabalhando, parte nesse music hall e parte com a Nélida Lobato, e nisso surgiram outras audições, outros testes. E nós prestamos juntos, né? Nós estávamos casados, prestamos juntos uma audição para o sul da África, também para um musical. E passamos, que eu era matadora de teste, menina. Nossa, como eu gostava de um teste. A teste aonde? Porque eu ia, pá, eu não sei, eu tinha uma gana. E passamos, era um coreógrafo de Las Vegas, o Nick Navarro, e fomos nós dois para a África do Sul. Moramos lá 1 ano também, e foram esses 2 anos que eu passei fora do país e acabei voltando, deu saudade. Falei, ai, que saudade do Brasil, não sei que saudade foi essa, eu sei que nós voltamos. E aí, chegando no Brasil, logo eu já ingressei em outro elenco, porque era assim, tinha muita coisa, sabe? Muitos espetáculos, um movimento artístico muito grande. Em Buenos Aires, assim, eu fiquei impressionada. Eu trabalhei com esse espetáculo da Nélida no Teatro Cômico Corrientes, né, na Cage Corrientes, e aí foi indo, né? Dali eu voltei para o Brasil, ingressei no espetáculo Aí Vem o Dilúvio, que foi um grande musical também, que também estava formando elenco, e quando eu cheguei para visitar os amigos, a gente ia ver as pessoas, né? E quando eu cheguei, o empresário desse espetáculo, Aí Vem o Dilúvio, era o empresário que eu tinha trabalhado na Argentina. Ele tinha trazido para o Brasil esse espetáculo, que era uma franquia italiana, né? Que a gente está muito acostumado com os espetáculos da Broadway, e que são franquias que vêm para cá e são remontados exatamente dentro do padrão, com a mesma coreografia, as mesmas músicas. Vem toda a equipe de lá, né? Direção musical, coreógrafo. E essa era uma franquia italiana, um espetáculo belíssimo, sim, meio religioso, mas assim, era uma coisa de esperança. A gente montava a Arca de Noé, montava em cena, eram 2 palcos giratórios imensos. Era um espetáculo belíssimo, o elenco acho que eram 40 pessoas, naquela época que os elencos eram enormes, né? E aí aí eu engrenei, entrei no Dilúvio, porque eu encontrei
esse empresário, né, que eu já conhecia de Buenos Aires, e ele me encontrou, Rita, venga trabalhar conosco. E aí eu não fiz nem teste, nesse já foi direto, porque ele já me conhecia, né, já conhecia meu trabalho. É. E aí foi, aí eu fui indo de um musical a outro, eu não parei de trabalhar porque uma coisa emendava na outra, né? Foi quando surgiu o Chorus Line, né? Antes de Chorus Line, eu montei esse espetáculo, foi para o Rio, o Dilúvio, e ele me chamou para reproduzir a coreografia lá. Então, eu coreografei, não é bem uma coreografia, é uma reprodução, né? Como eu falei, é uma franquia. E eu montei esse espetáculo no Rio de Janeiro e mudei para o Rio. Ai, mudei para o Rio, que maravilha, foi a primeira vez que eu morei lá. E aí eu tinha 19 anos e estava montando um espetáculo com 40 pessoas, né? E fui com a cara e a coragem, eu e meu irmão, Malô, que todo mundo conhece ele de Malô. E ele era meu assistente, mas nós éramos praticamente, sei lá, duas crianças. Eu tinha 19, ele tinha 17, uma coisa assim. E nessa época, surgiram os testes para Chorus Line, em São Paulo. Eu tinha acabado de mudar para o Rio, tinha estreado lá, e surgiu o teste em São Paulo. Falei, não, gente, quero fazer, quero fazer. E comecei a vir para São Paulo fazer o teste, porque foram muitos dias, né? Foram 15 dias de teste, e de tudo, era canto, dança, sapateado, não sei o quê, e uma sequência. Então eu ia e voltava, eu vinha para São Paulo, voltava para o Rio, fazia espetáculo, aí pá, pegava o ônibus, vinha, fazia mais um teste, voltava. E durante essa seleção, que foram aproximadamente umas 1.000 pessoas inscritas, eu fui ficando, né? Fui ficando, fui passando, e peguei um dos papéis, que era a Judy Turner, né? Uhum. E fui indo. Aí, nessa fase toda, eu estava nos musicais. Eu cantava muito. Fazia muita aula de canto, muita aula de dança. Eu amava. E aí, do Chorus Line, quando o Chorus Line foi para o Rio, o Roberto Lage, que é um diretor bem conceituado, que todo mundo conhece aqui em São Paulo, a gente já se conhecia. Aí ele me convidou para sair do Chorus Line e fazer um espetáculo com ele e com o Luiz Gustavo. Foi aí que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Tatá, que foi uma experiência incrível, né? Um puta ator. Era a primeira vez que ele fazia teatro, segundo ele, né? Eu acho que era a primeira vez que ele produzia. Ele tinha feito, acho que alguma peça antes, com a Maria Della Costa, eu acho, mas há muito tempo atrás. E foi a primeira vez que ele produziu. Então era eu e ele em cena, e era um espetáculo de esquetes engraçados. Ele é hilário, né? E foi muito agradável, muito agradável. E aí foi indo. Depois eu entrei na companhia do Fagundes, fiquei lá 2 anos, aí eu comecei a produzir. Eu e 2 amigas, a gente quis, que os espetáculos do Fagundes eram aqueles espetáculos enormes. Eu fiz Cyrano e Nostradamus. E são elencos muito grandes, né? Você trabalha, naquela época era tudo assim, 30, 40, 50 pessoas. E a gente queria fazer uma coisa muito particular, muito testemunhal, né? Nossa, de 3 mulheres, a gente tinha, acho que nem 30 anos a gente tinha uns 28, 29 anos. E aí eu montei com essas amigas esse espetáculo que foi a que arrebentou a boca do balão, que foi Blasfêmias, que a gente estreou no Espaço Off do Celcinho Cury, que era uma pequena arena maravilhosa, num horário alternativo. A gente fazia meia-noite, espetáculo. Era muito normal essa época, eram os anos 80, né? E a gente era dark, era todo mundo muito dark, a gente andava tudo de preto, os cabelões pretos, olhos pretos, tudo preto. Na época era a moda do gótico, não é isso? Gótico. Era dark que a gente falava, né? Não era nem gótico, o gótico veio mais na frente ali. Era dark mesmo, né? Era todo mundo de preto, todo mundo de bota preta, era uma coisa muito engraçada. E nós estreamos esse espetáculo super alternativo, que foi de autoria nossa, era uma colagem de textos, com a direção do Lage também, porque o Lage eu trabalhei com ele várias vezes. E aí esse espetáculo, assim, de repente, fez um sucesso danado. Era uma linguagem nova, né?
uma coisa que hoje tem bastante, mas a gente usava máscaras, aquelas maquiagens brancas, uma coisa expressionista e com texto e expressão corporal. E nós três, dali nós fomos para o Sérgio Cardoso, porque o espetáculo começou a acontecer bastante. E do Sérgio Cardoso a gente foi para o Rio. Então, vamos embora para o Rio. E fomos as três loucas para o Rio. E ficamos morando lá. Eu morei 30 anos no Rio. A gente foi para o Rio e ficamos as três morando lá. Foi paixão assim imediata. E paixão do Rio com a gente. Porque existe sempre assim uma coisa, uma rusguinha, assim, uma rixazinha, assim, quando vem o pessoal carioca para São Paulo, ou o pessoal. E nós fomos super bem recebidas. Sabe, muito. Nós tivemos, a gente tinha um fã-clube enorme de um pessoal de uma faculdade de comunicação, e eles, a gente arrebentou lá no Rio de Janeiro, foi ótimo. E o Hans Donner, a gente fazia performances, a gente era muito louca, a gente fazia performances na praia, vestido de freira. Foi aí que a gente foi conhecendo as pessoas, né? A gente tinha um quadro muito legal na peça, que eram três freiras, que começavam assim, as três rezando e tal, e a gente acabava comendo. Uma delas trazia uma garrafinha de vinho no bolso. Essa cena é antológica e não há quem não lembre dela, porque a gente comia, rangava um pote de hóstia e tomando vinho, entendeu? E comendo aquelas hóstias, era muito doido esse espetáculo, muito bom. Agora, você vem de teatro, onde tudo é muito grande, no teatro, na dança, tudo muito expressivo. Logo após isso tudo, você já ingressou em televisão. Logo na Rede Globo, você já foi para a novela Vale Tudo, de Vale Tudo para Top Model, com aquelas cenas assim, de freira para as cenas sensuais, onde mexeram com a cabeça da Omarada naquele momento. Nem fale! E era uma coisa tão pueril, que é tão engraçado, porque a Magali, eu fazia a Magali, ela era uma putinha, né? Uma bailarina de boate, e ela dava uns trambiques, muito influenciada pelo Grilo, que era um bandidinho, Chiquinho Brandão. Então eu tenho assim um fã-clube muito engraçado dessa época, né? Porque era uma coisa muito pueril, era uma coisa que, em comparação com o que temos hoje em dia, a Magali era uma santa. Uma santa. Mas isso ficou no inconsciente ali da galera. Eu tenho muitos amigos hoje nessa faixa de 45, 46 anos que eram muito fãs da Magali. É muito engraçado quando eu os encontro, porque eles tinham a fantasia. Eu fiz a fantasia de muitos meninos nessa época, muitos adolescentes, com uma personagem super light, super pueril, mas nessa época as coisas eram assim, né? Então, eu entrei... Proibido, né? A época toda aquele proibido, onde as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Aí, E as coisas eram delicadas, né? A sensualidade, era uma coisa sensual, né? Não era uma exposição que nem a que tem hoje, né? Então, assim, a Magali tomava um banho na banheira, mas era tudo assim, né? Um conjunto lindo de lingerie e tal. Hoje em dia, não, já bota a bundona lá na tela e tá tudo certo. Mas na época era assim, era uma coisa super sutil e delicada. E eu fui chamada para fazer Vale Tudo, porque nós chegamos no Rio e a gente falou assim, a gente não vai na Globo, né? Porque tinha aquela fama, não sei o quê, do sofá, de não sei o quê. A gente falou, a gente não quer saber de televisão, a gente quer o nosso teatro. Nós viemos aqui para mostrar um trabalho paulistano de teatro. E a gente foi muito bem recebida. Até, assim, o Arthur Chechel era o diretor do Jornal do Brasil, do Caderno de Domingo. Uhum. E a gente que fazia, a gente que produziu, a gente fazia tudo e fazia, consequentemente, a divulgação também. Então, a gente que ia lá no jornal, as três, né? A gente, modéstia à parte, nós éramos três mulheres lindas, com 29, 30 anos,
e cheia de energia, né? Com aquela nossa proposta, aquela garra, né? Então, assim, as pessoas foram nos querendo bem. A gente fez grandes amizades. E o Rio é muito pequeno, né? Você estreia um espetáculo lá e vai todo mundo da Globo. Na nossa estreia estava o Falabella, o Paulo José, Braulio Pedroso, as pessoas no Cândido Mendes, que também era uma areninha, um teatro pequeno, né, ali em Ipanema. E a gente foi super bem recebida. E a gente resolveu que a gente não queria ir lá na Globo. A gente não ia ficar lá, ai, mendigando, ai, eu quero fazer teste, pelo amor de Deus. A gente não foi. E aí, após a nossa estreia, nós fomos chamadas para fazer um teste. Porque o Falabella assistiu a nossa estreia. E a gente foi chamada para fazer um teste para Vale Tudo, né? E o meu teste foi dirigido pelo Falabella, foi muito legal, uma experiência incrível, né? E foi um bom teste, foi um ótimo teste, tanto que eu acabei passando nele, né? Eu peguei a Marieta, esse personagem, que era um personagem que ia ficar só 3 meses na novela, né? Mas eu acabo voltando no final. Quem assistiu Vale Tudo, que eu acho que a maioria das pessoas assistiu, lembra bem da trama, né? Porque a Marieta, minha personagem, ela volta no final para armar aquele acidente com a Maria de Fátima contra a Lídia Bronde, né? Que fazia a Solange. Então, assim, dali foi, né? Dali foi indo, né? Logo depois eu fui chamada para fazer Top Model, fiz uma peça também com a direção do Ítalo Rossi nessa época, porque aí Blasfêmia já tinha acabado. Mas a gente agitou bastante, sabe, essa nossa chegada no Rio. A gente fazia loucuras, performances. Esse número das freiras, que era antológico, a gente foi para o PP, num festival de surf, vestida de freira, com aquelas caras brancas, né? E nessa época estava o Hans Donner, ele estava nesse festival. Eles chamam a gente para fazer uma abertura, e aí conhecemos Jorge Fernando, e aí as coisas vão indo, né? Porque você está ali no meio e vai conhecendo as pessoas. Paulo José também nos acolheu bastante, foi muito querido. E muita gente. O Rio foi uma festa, foi uma festa. E o Rio é pequeno, né? Na verdade, ele é grande, mas ele se resume muito por ali, né? Globo, Ipanema, Leblon, Copacabana. Na época tinha o Plataforma, que era aquele restaurante que todos os artistas iam, o Fiorentina e o Plataforma. Mas era mais o Plataforma mesmo, né? Que era aquela churrascaria. Então a gente estava toda noite, depois do espetáculo, quem faz teatro sabe, né? A gente sai do espetáculo e vai para a noite, vai jantar, né? Assim, é um outro ritmo, né? E era muito legal, porque a gente chegava às 3 no Plataforma e o pessoal lá de dentro já gritava, as blasfêmias! Então, assim, nós fomos abraçadas, sabe? Com muito carinho pelos cariocas, por todo mundo. Tanto que ficamos as 3 morando lá, né? A gente não voltou mais. A gente ficou por lá mesmo. Eu voltei recentemente, tem 5 anos que eu estou novamente em São Paulo, mas eu morei 30 anos no Rio. E a Ana e a Lu moram lá até hoje, né? Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Bom, passou pelo teatro, televisão. Ainda assim, né, o tempo de televisão ainda todo mundo se pergunta, né? Todo mundo se pergunta por onde anda a Rita Malô. Quando eu coloquei, né, o flyer que eu ia fazer entrevista com você, foi uma loucura de perguntas, as pessoas são curiosas, né? E mesmo assim, gente, a Rita, ela também entrevista outras pessoas também. Ela tem ali no Instagram dela, ela entrevista outras pessoas. Mas sabe qual é o grande negócio? Você, quando está entrevistando, você não fala sobre você. A curiosidade das pessoas é justamente assim, o que ela vai trazer de novidade. O que claro! De novo, né? Então, assim, ela também, gente, teve uma época da vida dela como empresária no mundo da moda. Como foi isso para você, essa nova experiência? Porque o que aconteceu? Eu estava no auge da minha carreira, né? Fazendo novela e fiz top model, eu fiz uma peça com a direção do Ítalo, uma peça do Braulio Pedroso.
E aí eu tive uma falência paterna que já havia acontecido há um tempo, mas a coisa foi degringolando, né? Degringolando, e eu comecei a ver. Meu pai entrou numa certa depressão, numa certa não, numa grande depressão, né? Naquela época, né, nos anos ali, começo dos anos 80, ele faliu nos anos 70. Muita gente quebrou nessa época. E meu pai entrou numa depressão terrível e ficou anos sentado olhando para uma parede. E nisso eu vi minha mãe em desespero e procurando trabalho, trabalhando. Minha mãe fez de tudo. Minha mãe era realmente uma mulher incrível, um grande exemplo. E eu estava dançando e cantando feliz da minha vida. Só que eu via a família, de repente, as coisas degringolando. A gente morava numa casa linda e com piscina, a gente tinha uma condição boa de vida. E com essa falência do meu pai, as coisas foram decaindo. Daqui a pouco a piscina virou um lago de sapo e, sabe, e a coisa não... Quando eu vi tudo isso acontecendo, eu poderia ter me isentado, mas eu não consigo. Eu sou muito cuidadora, eu sou muito, se ficou meu amigo, eu já estou cuidando, é uma coisa. Então, quando eu vi essa situação, eu falei, gente, vai morrer todo mundo de fome e eu vou ficar dançando e cantando, né, feliz da vida. Eu não consegui. Então, nesse momento, eu assumi as rédeas da família, né? Coisa que meu pai não fez, eu fiz e abri um showroom de moda em Ipanema. Nessa época, eu lembro, eu tinha feito 30 anos e eu saí para comemorar com duas amigas e uma delas tinha 5 lojas de sapato em Brasília e eu falei, ai, Valéria, sabe, eu tô na maior deprê, porque assim, eu não sei o que fazer, porque como que eu faço, né? Minha família passando esse aperto. E aí eu comecei, por influência dessa amiga, a trabalhar nessa área de moda, com sapato e bolsa de couro. E comecei a representar umas marcas assim, top mesmo, numa época que o Rio de Janeiro ainda era fortíssimo, né? Nesse quesito de moda, né? A gente tinha, nem lembro agora, mas esqueci o nome, mas várias boutiques muito famosas. As pessoas vinham do Brasil inteiro fazer compras no Rio, né? Tinham aquelas pronta entregas famosas. E eu abri um showroom em Ipanema e comecei a representar e trabalhar com sapato e bolsa de couro. E nisso eu comecei a dominar esse mercado, né? E comecei a representar boas marcas e me estabeleci financeiramente, né? Pude dar esse sustento para minha família durante muitos anos. Deu muito certo esse showroom, porque eu sou boa de trabalho, me dá uma roça para capinar, que eu faço bonito. Eu sou boa de serviço, como dizem, né? Eu trabalho, sou boa de trabalho. Então, eu abrindo esse showroom, logo eu estava já dominando, todas as grandes marcas do Rio de Janeiro já eram nossas clientes. E eu fiquei durante muitos anos nisso, né? Até que... E larguei a carreira. Uhum. Com muita dor, com muito sofrimento. Mas eu fiz essa opção, foi uma coisa que aconteceu e eu precisei assumir, né? A família. E aí eu fiquei muitos anos com esse showroom, né? E com essa frustração, né? Querendo voltar para o palco, eu tentei fazer as coisas juntas, paralelas, só que não dava, porque você ensaia à noite até 2 da manhã, não sei o quê, no dia seguinte eu já estou abrindo o showroom às 9, e aí começou a embolar tudo. Eu falei, não, gente, eu vou dar um tempo, porque agora eu tenho que ganhar dinheiro, né? E aí realmente eu fiquei muitos anos com esse showroom, foi uma coisa, foi muito próspero, né? Eu tive muito êxito, muito êxito. Eu virei top, assim, no Rio de Janeiro eu era uma das representantes assim mais famosas nesse circuito, né, de sapatos e bolsas. Até que dentro dessa vontade toda de voltar e que nunca que acontecia, um dia eu
fiz meus exames assim de rotina, né? E ao pegar os exames, eu lembro até hoje, exames de ginecologista, né? Aqueles todos. E eu deixei ali em cima da mesa, falei, eu vou levar para a médica e tal. E aí um dia era 2 horas da manhã, eu estava em casa, falei, deixa eu dar uma olhadinha nesses exames e tal. E aí abri o exame. Quando eu abri o exame, eu não acreditei. Gente, eu comecei a chorar, eu falei, gente, eu morri, eu tô com câncer. E eu peguei um câncer, né? Desenvolvi um câncer, né? E, e aí caiu a ficha, sabe, Uhum. George? Caiu a ficha porque eu falei, gente, se não agora, quando, né? Porque assim, será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? É horrível, é um diagnóstico horrível, muita gente já passou por isso, É terrível. você também, né? Mas eu cantei para subir, fiz. Aí eu vim me tratar em São Paulo, porque o Uhum. Rio já estava muito mal, sabe? Nesse quesito de saúde, de. Então eu procurei um pouco por lá, médicos e tudo mais, e não senti a menor confiança, sabe? E eu tenho grandes amigas aqui em São Paulo, né? Na verdade, eu sou daqui. E uma amiga minha falou: por que você não vem operar em São Paulo, Rita? Opera em São Paulo, porque aqui nós temos. Lá no Rio tinha, né, aquele hospital de referência de câncer, como é o nome? Mas assim, estava falido, estava um lixo a saúde no Rio de Janeiro. E aí eu vim para cá e Inca. comecei a Inca, vir. não é? O INCA. Uhum. O INCA, que já foi referência, já foi um hospital maravilhoso. Uhum. Hoje, se você soubesse, é de chorar quando você entra lá dentro. Nossa Senhora, o estado que tá uma calamidade, o Rio de Janeiro. E aí eu vim me operar em São Paulo. Aí eu vim, me operei no AC Camargo, que é um hospital de referência também de câncer. E aí nisso eu me apaixonei, né? Fui me apaixonando pelo Valmir, né? Que é um ator e clown. E eu comecei a vir ele ir para o Rio, eu vim para cá, ele para o Rio. E aí eu falei, quer saber, eu vou voltar para São Paulo, porque a gente já estava realmente muito apaixonado. Aham. E a gente se casou, se juntou, casou, e aí eu tive o câncer, fiz a radioterapia, eu não fiz químio, porque Uhum. eu descobri muito cedo o meu câncer, Que bom. graças a Deus. É. Então eu operei rápido e fiz radioterapia, e junto com isso eu falei, tchau, não quero mais, eu quero voltar para o teatro, porque assim, quando vai ser isso, né? Então, esse foi um turning point, foi um momento de decisão na minha vida, onde eu fechei tudo lá no Rio, larguei tudo. Por quê? Porque minha mãe, nessa época, teve um câncer também. Nós duas contraímos um câncer juntas. Só que o dela foi um câncer terminal. Uhum. Ela viveu 3 meses, o médico deu 3 meses para ela e ela viveu os 3 meses. Então, quando minha mãe faleceu, eu também me senti menos compromissada com tudo aquilo. Já estava todo mundo grande, tudo já estava andando, né? Então eu me dei o direito de largar tudo, né? Eu ainda sustento meu pai, eu ainda cuido dele. Trouxe ele para morar em São Paulo também, para ficar pertinho de mim. Ele não mora comigo, né? Mora próximo. E e aí foi isso. Eu chutei o pau da barraca. Falei, gente, se não agora, quando? Eu lembro muito disso, porque é uma frase que eu ouvi do Elias Andreato, né, no espetáculo que eu fui assistir dele com a Karen Rodrigues e a Cris Couto. E foi no auge da pandemia, no auge. Estava num momento assim horrível. Essas pessoas apavoradas. Foi uma época que não podia abrir bar, não podia nada. E ele fez esse espetáculo, o Sérgio Cardoso, e eu fui com 2 amigos assistir. E no final a gente conversou um pouquinho, né? E ele me falou isso, né? Ele falou, Rita, se não agora, quando, né? Que a Karen Rodrigues, com 80 e tantos anos, você vai esperar o quê, né? Então, assim, eu tenho uma certa urgência, sabe, em fazer as coisas. Eu sou muito ativa e eu tenho essa urgência, porque foi muito tempo que eu fiquei fora
E voltei com uma garra terrível, né? Então, enquanto eu fazia a minha radioterapia, eu já estava ensaiando uma peça, produzindo. Eu produzi 2 espetáculos muito legais, né? Quando eu voltei para São Paulo, que foi 2017, o Valmir estava comigo, né? Meu marido. E aí, no final de 2019, em outubro, ele teve um infarto fulminante. A gente estava a 2 dias da nossa estreia e ele teve um infarto fulminante e faleceu. Eu fiquei assim, nossa, foi muito, porque a gente estava num momento muito feliz da nossa vida. Estávamos os dois em cena, apaixonados, tudo lindo. Então, assim, foi uma porrada que eu tomei e logo em seguida entrou a pandemia. Uhum. Então, assim, gente, eu caí num vácuo, uma dor, uma tristeza. Eu passei 2 anos chorando o dia inteiro, mas eu não esmoreci, porque assim, eu tinha que reagir, né? Não dava para ficar sem fazer nada e deprimido. Muita gente ficou, né? Uhum. Eu com certeza também fui atingida por uma tristeza profunda, né? Eu passei muita tristeza. Mas eu comecei a me ocupar bastante, sabe? Comecei a fazer diversos cursos de dramaturgia, comecei a assistir muito teatro online, muito, assisti tudo. E comecei a escrever. Eu já tinha um projeto, né, de um livro, que era um esboço, e na pandemia eu escrevi uma peça e escrevi meu livro, sabe? No primeiro ano de pandemia, Gente, fala. esse livro dela, né, é na curiosidade. Até eu tô curioso. Imagina, é um livro de contos eróticos. Imagina isso. Olha, a gente tem pouquíssimo tempo, né? Tem pouquíssimo tempo. A gente tem o quê? Para terminar essa live, acho que 5 ou 6 minutos e passa muito Ai, não rápido. acredito! Pois é, tão rápido. Gente, mas já acabou! Pois é, né? E a Rita, gente, ela vem com esse livro. Rita, temos que lançar esse livro logo. Então, eu estou em diversos projetos agora para o ano que vem, inclusive com o livro. Eu entrei no PROAC, né, para ver se eu consigo uma captação, porque é impossível você editar um livro sem dinheiro, né? E foi um livro que eu escrevi durante a pandemia, de contos eróticos, sim. Por quê? Porque a partir do momento que eu fiz 60 anos, eu comecei a observar e a querer falar sobre o etarismo, essa questão da melhor idade e do quanto somos apagadas, né? Eu acho que até o feminismo, ele tem um silenciamento sobre a mulher mais velha, né? Não se fala da mulher mais velha. Ai, as feministas são todas jovenzinhas, né? E cadê a mulher mais velha, né? Não se fala nada sobre a mulher mais velha, sobre a sexualidade da mulher mais velha, sobre o desejo da mulher mais velha. As pessoas acham que a mulher, ficou velha, então a mulher não tem mais libido, ela não tem mais vontade e a vida, tchau, acabou. E não é bem isso. Então eu escrevi esse livro de contos eróticos justamente porque é um testemunho, claro que tem muito de ficção e muito de algumas coisas que eu pincelei aqui ou ali da minha própria vivência, né? Mas eu quis colocar isso, uma mulher com mais de 60 anos falando sobre erotismo, né? Porque a gente está... A vida continua. Verdade. Né? Gente, então... e vocês que estão curiosos, né? Esse livro com fotos belíssimas de Rita. Isso. Ela é essa mulher que desperta esse desejo, essa vontade de viver, essa gana em dizer que, né? E ela é a mulher que representa isso, né? Essa beleza eterna, né? Da idade. Isso é muito legal. E esse livro, ele vem com fotos, né? Com fotos sensuais minhas, com 60 anos, que foram tiradas pelo Luiz Teixeira Mendes, que é um grande fotógrafo do Rio. A gente é muito amigo, ele é um querido, e a gente fez uns 3 ensaios. Então são fotos belíssimas que vão ilustrar o livro dos contos eróticos com fotos sensuais de uma mulher de 60 anos. Então é isso, gente. A gente está aqui viva,
cheia de gás, e tem toda a vida pela frente, que eu não sei quanto tempo temos, mas é isso, é disso que eu quero falar, sabe? Da nova melhor idade, né? Gente, é muito bom, não é? Mas é tão gostoso entrevistar Rita Malô com toda essa experiência e o Instagram não me dá mais tempo. Rita, eu tenho que fazer minha rapidinha com você. Ótimo. Vambora, Vamos vambora. fazer nossa rapidinha. Vamos lá, gente. Ó, e o livro, gente, não vai ficar parado, não, porque a gente não Ah, não vai. tá. Eu quero lançar esse livro, quero lançar muito, eu quero lançar muito. Acho um testemunho importante E o e que uma nova visibilidade para essas mulheres que estão verdade. se achando velhas, porque eu não me acho velha. De volta no meu programa, se não for aqui nos Estados Unidos, vai ser no Brasil, mostrando o livro dela, aquele livro maravilhoso, um livro de empoderamento para as mulheres. Exatamente, o empoderamento das mulheres mais velhas. Não é? Chega de apagar as mulheres da terceira idade. Eu sou uma idosa, animada beça. Isso aí, isso aí. Vamos ver então nessa animação, essa rapidinha então com a Rita. Me dá um lugar. Um lugar, bem, tem tantos lugares, né, no mundo, mas eu tenho muita paixão, especialmente por Santo André, que fica no sul da Bahia, em frente a Cabralha. Muito bom. Eu tenho um amor por esse lugar. Eu fui muito feliz lá e eu quero voltar lá. Acho que eu quero morar lá quando eu ficar mais velha. Coisa boa. Um momento. Um momento, o meu retorno para o palco foi muito importante para mim, sabe? Porque eu tive que ter muita força, porque a classe assim não aceitou muito, sabe? Nesse meu retorno. Então eu tive que abrir o meu caminho à foice, martelada, dá licença que eu vou fazer. Eu sou atriz há muitos anos, ok, estou parada há uns tantos anos, mas eu tenho todo o direito. Então, esse momento do meu retorno ao palco foi muito importante. Muito bom. Um livro. Ai, um livro. Bem, tem um livro que marcou muito, né, a minha vida. Eu li muito novinha, muito nova, eu já lia muito, né? Então, eu acho que tem vários, né? Mas eu vou citar um que eu acho magnífico, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Nossa, muito bom. Vamos lá. Uma cor. Uma cor, ui, vermelho, Um sentimento. sororidade. Uma música. Bom, eu gosto muito das negras, né? Que cantam blues. Assim, eu gosto de muitas, mas vou falar uma. Aretha Franklin, eu sou fã de carteirinha. Ótimo. E ela tem uma música que chama, como é o nome? You Make Me Feel Like a Natural Woman. Ok. Essa música é linda. Adoro. Adoro. Um medo. Um medo? Medo. Nem sei, menino, porque eu não sou uma pessoa com muitos medos. Ótimo. Mas eu não tenho medo de nada, eu sou meio foda, mas assim, talvez de não conseguir realizar as coisas que eu ainda pretendo, que eu tenha tempo, né, para realizar tudo que eu quero. Muito bom. Se não fosse atriz, produtora, seria? Psiquiatra Ok. ou veterinária. Uma palavra que defina Rita Malô. Ai, que difícil. É, né? Coragem. 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 Uhum. Deus. Deus? Uhum. O que é Deus para mim? É. Não. É, o O que que é é Deus? para você? Deus. Ai, que difícil isso. Essa foi a mais difícil. Eu acho que Deus é a humanidade, né? É o acolhimento e são as pessoas. Eu acho que Deus é a vida, né, no planeta. Eu acho que Deus é isso para mim.
É isso aí, Rita, e que essa vida, que você continue com essa vida, essa garra, essa vontade, trazendo esperança, determinação. É assim que eu te vejo, uma mulher determinada, uma mulher com esse glamour, com essa beleza. Muito bom conhecer, estudar sobre a sua vida, conversar com você, pegar no telefone, né, e ficar 1 hora ali conversando. Nós ficamos 1 hora e meia depois eu fui olhar. Mas foi tão gostoso, gente. E aqui, né, trazer para vocês. Mas a gente vai falar assim, é tão estranho isso, né? Mas é um pouco mais, né, de Rita Malô. Ou é pouco ou é mais, mas é tudo tão estranho, mas da mesma forma é tudo tão gostoso. Então, minha querida, eu quero, no meio dessa loucura, porque a nossa vida é uma loucura, e como viver é urgente, e a cada É urgente. fica nessa luta, nessa batalha, e escrever assim bons capítulos da nossa vida, né, para que possa ficar aí como um legado, né, para as pessoas que almejam Exatamente. chegar a algum lugar, né? Que você seja referência de alguma coisa, né? De força, de comunidade, de amizade, Jorge, eu quero te agradecer muito. Eu adorei esse seu convite. Adorei fazer essa live. Eu estou saindo de uma cirurgia, né? Faz 40 dias que eu fiz uma reconstrução mamária em decorrência do câncer ainda, mas eu estou ótima. É assim. Tô nova. E é assim que a gente gosta, essa positividade. Gente, não existe nada melhor na vida do que a gente realmente se sentir positivos, né, e fazer a diferença na vida dos outros. Exatamente. É assim que eu vejo você, Rita. Parabéns pelo seu sucesso. Muita saúde para você, que a cada dia você se sinta mais realizada, trazendo para o seu público, para o nosso público, essa vontade, esse querer, essa realização. E que nosso Deus, né, te ilumine, te proteja, que essa força dê mais vida sempre. Parabéns para você. Obrigada, Jorge. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada por todo mundo que assistiu a live. E obrigada, Jorge. Você é adorável. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration.